João, um prazer participar do podcast, é um prazer estar aqui com vocês todos. É importante destacar nesse momento que quem já está recebendo Bolsa Família não precisa fazer nada. É o mesmo cartão, é o mesmo calendário, vai continuar recebendo o Auxílio Brasil. São esses 14 milhões e meio de pessoas que você citou. Agora, tem muita gente fazendo fila pelo país, tentando entrar no cadastro único para ver se enquadra ali no Auxílio Brasil. Quais são os critérios? Você tem que estar na faixa de pobreza ou extrema pobreza, isso quer dizer até R$ 100 por pessoa da família na extrema pobreza, até R$ 200 por pessoa da família na pobreza, nessas faixas de renda, que são um novo critério do Ministério da Cidadania, e quem se enquadra, faz o cadastro, aguarda, porque nesse momento não vai ter mudança na quantidade de pessoas que estão recebendo o Auxílio Brasil, somente se o Congresso Nacional aprovar a PEC dos precatórios, essa é a versão do governo, que é necessária para cobrir um aumento no número de pessoas dentro do programa e também um aumento no valor previsto para agora, para dezembro. O valor médio passaria de 217 para R$ 400. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, porque há muitas dúvidas aí em torno desse assunto, é algo que impacta a vida de milhões de pessoas, né? Você disse, são muitas pessoas que vão ficar de fora agora que recebiam o auxílio emergencial e não vão receber, pelo menos neste primeiro momento. Então é sobre isso que a gente fala agora. Então, eu acho importante isso que a Lana falou, as pessoas estão na fila para poder fazerem parte do cadastro único, mas ainda não tem uma garantia que essas pessoas vão poder entrar no Auxílio Brasil. Por quê? Porque o governo hoje paga o benefício agora em novembro para os mesmos 14 milhões e meio de beneficiários, que era o mesmo número do Bolsa Família, e o governo diz que vai aumentar o número de beneficiários para 17 milhões, e isso depende do governo ter recursos para atender a uma gama maior de pessoas. Então, as pessoas podem e devem, claro, fazer o cadastro, porque é importante que, se você tem esses critérios que a Lana estava colocando, de R$ 100 por renda mensal, por pessoa, de uma família, né, na extrema pobreza, ou R$ 200 por pessoa de uma mesma família, com gestante ou com jovens de até 21 anos, a pessoa entra no critério do Auxílio Brasil, né, que se chamava Bolsa Família. Mas é importante que ela tenha o cadastro, porque mesmo que ela não tenha, não faça parte desses requisitos, não cumpra esses requisitos, o primeiro passo que você que tem uma vulnerabilidade social, você tem que ter esse cadastro que você faz na prefeitura ou dentro dos chamados CRAs, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que é ligado à prefeitura. Tem vários centros desses de assistência social, chamado CRAs. Então, você precisa se cadastrar, porque mesmo que você não entre imediatamente no Auxílio Brasil, você pode entrar com outros benefícios sociais, se você faz parte desse cadastro social. Por exemplo, o BPC, que é um benefício para pessoas idosas de baixa renda. Você pode entrar num programa, por exemplo, de conta de luz subsidiada. Enfim, tem uma série de programas sociais que beneficiam quem faz parte desse cadastro único. Então, o primeiro passo é saber se está tudo certinho ali dentro do seu cadastro. Se você já é do Bolsa Família ou se você já faz parte do cadastro único, é só você, na verdade, esperar para ver se você vai ser chamado, porque mesmo que você faça parte ali daquele grupo que está dentro dos critérios do Auxílio Brasil, o governo não tem dinheiro para pagar todo mundo, como a Lana colocou muito bem aí. Existe uma promessa de aumentar, tem um limite que o governo fala de colocar 2,5 milhões de beneficiários para dentro desse programa novo, mas se tiver mais gente dentro dos critérios, não tem dinheiro para todo mundo. Então, agora, por exemplo, a gente tem 2 milhões de brasileiros na fila do Bolsa Família, né? Pessoas que teoricamente estão dentro do critério e que ainda não foram chamadas para entrar no pagamento do Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil. Uhum. E o problema, Ju, é que essa fila, enquanto a gente está conversando, Joana, está aumentando. Porque as pessoas pelo Brasil estão fazendo fila na frente dos CRAs para entrar no cadastro único. Só para você ter uma ideia, é o maior
número de pessoas dentro do cadastro único em décadas. A gente tem mais de 30 milhões de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, cadastradas. Só que a fila não para de crescer pelo Brasil. Um pouco porque as pessoas estão com medo de não acessar o novo benefício, quem já recebe o Bolsa Família, e aí a gente esclarece essa dúvida, não precisa fazer nada, não precisa nem trocar o cartão agora, senha, cartão, é tudo igual. Mas também porque as pessoas estão vivendo um momento de dificuldade, de Eu ia desemprego. perguntar isso, a se renda, essa então- situação piorou, claro, por conta da pandemia. Então, esses números, o número de pessoas que está precisando de ajuda, que perdeu renda, aumentou, e aumentou significativamente, né? Exatamente. Então, a gente fala de uma fila para o Bolsa Família de 2,5 milhões de pessoas, que foi o que a Ju citou, mas esse número deve crescer. Enquanto a gente conversa, ele está crescendo com certeza. O governo não sabe dizer ainda quanto dos 30 milhões de cadastrados no CAD é que vão passar a enquadrar, né, vão entrar no novo Auxílio Brasil. Está falando em 2,5 milhões agora, se a PEC dos precatórios passar pelo Congresso. Mas a Ju tem muito mais informação sobre o cenário da economia como um todo, né, Ju? Depois perguntar sobre a situação da PEC dos precatórios para você, Lana, porque eu sinto que é algo que causa muita confusão. Por mais que a gente fale muito sobre o que é a PEC dos precatórios, para quem está no dia a dia, né, preocupado realmente em receber esse dinheiro, é difícil entender Parece quando é que... só um nome, É né? um nome dificílimo, é uma palavra dificílima. Então, Ju, primeiro Vai, Ju, você. Você. Só para complementar essa informação da Lana, que o Ministério da Cidadania informou que a perspectiva é colocar 2,5 milhões de pessoas que não estavam no Bolsa Família, que vão entrar e que recebiam o auxílio emergencial. Mas olha só, para vocês terem ideia da quantidade de gente que vai ficar sem nada, né? Acho que essa é a preocupação no momento que eu sinto quando eu converso com especialistas em redução de desigualdade, em pobreza. O professor Marcelo Neri, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, né, do FGV Social, né, que acompanha essas estatísticas de social, de pobreza e tal, ele diz que a gente vai ter 26,5 milhões de brasileiros que, a partir de agora, novembro, já não vão receber nada. Não tem direito a receber o Auxílio Brasil, não vão ter mais o auxílio emergencial. Então, para você ter uma ideia do tamanho do baque, na verdade, que a gente vai ter nesse momento, porque a gente tem quase 40 milhões de pessoas que recebem o auxílio emergencial e que agora a gente vai passar esse mês para 14,5 milhões de pessoas recebendo Auxílio Brasil. Então são 26,5 milhões, mais ou menos, de pessoas que vão ficar sem nada. E essa é a preocupação do baque que a gente vai ter na economia. É isso. Qual é o impacto que isso tem na economia? É fome. É fome. Não tem como resumir de outra forma. Infelizmente, muitas pessoas estão na faixa de pobreza e de extrema pobreza. O cadastro só regulariza isso, coloca um número por trás da realidade do que muitos brasileiros estão vivendo, mas com uma cesta básica custando mais de R$600, com 14 milhões de desempregados e com um imbróglio que está parado no Congresso Nacional e que não tem prazo para se desenrolar, a situação é muito grave para muitas famílias, infelizmente. O que a PEC dos precatórios faz é uma promessa para empurrar uma dívida, que são dívidas de precatórios, dívidas em que o governo perdeu na justiça, que teria que pagar no ano que vem. O bolo é muito grande. Ele falou, bom, então posso empurrar um pedaço dessa dívida e usar esse dinheiro para pagar um aumento do Auxílio Brasil? É isso que o governo está pedindo ao Congresso. É por isso que a PEC dos precatórios, que passou na Câmara, agora está no Senado. Essa permissão que o governo está pedindo ao Congresso para gastar o dinheiro, que era para uma coisa, para os precatórios, em outra coisa.